Hello designers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de tutorial de CorelDRAW neste canal, tá? Faz 2 semanas que eu não trago um tutorial de CorelDRAW aqui, pra mim é muita coisa, tá bom? Eu sinto falta, eu sinto saudade, eu amo CorelDRAW. Esse canal aqui praticamente dá Corel já, eu tô praticamente fazendo conteúdo pra eles aqui, tá? Lembrando que se você não é inscrito nesse canal, cara, se inscreve aí, tá bom? Deixa o like de vocês nesse vídeo e vambora pra este tutorial maravilhoso que eu escrevi aqui, inclusive 1K, que é basicamente um treinamento pra quando eu chegar a 1K de seguidores lá no Instagram, então me segue lá no Instagram, vai estar aí pra vocês. Sem mais enrolação, vamos partir pro nosso tutorial aqui. Você pode clicar aqui em arquivo, você pode vir aqui nessa setinha caso você tenha algum objeto aberto, tá? Se você não tiver nada aberto, clica no maisinho aqui, ó. Então vamos aqui em arquivo, novo, e aqui em novo eu vou fazer uma configuração maravilhosa que inclusive pra mim já está configurada aqui porque eu tava tentando fazer esse tutorial antes e eu errei na gravação e tô fazendo de novo, apesar de vocês não ter que saber disso. Então aqui eu vou deixar por enquanto sem título mesmo, tá? Porque eu não sou organizado, não façam isso, pelo amor de Deus. Aqui em número de páginas eu vou deixar só uma, vou deixar no padrão RGB. Aqui em tamanho da página eu sempre deixo personalizado. A unidade de medidas eu trabalho aqui em pixels porque eu vou fazer uma postagem no Instagram, então eu coloco 1920 por 1920 para ele ficar num quadrado perfeito no tamanho 1 por 1, tá? Então a orientação aqui vai ser irrelevante pra gente. Resolução sempre 72 dpi e aí a gente deixa ok. Eu falei sempre 72 dpi quando a gente vai trabalhar com arquivos que vão para web, tá bom? Se você for fazer um impresso, cara, usa 300 dpi. Aqui é uma dica que eu vou deixar aí para vocês, tá? Ok, então, eu já tenho aqui a nossa página. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o nosso background. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de retângulo, clicar 2 vezes e aí já vai aparecer aqui para nós o background, tá? Então, aqui embaixo também eu vou pegar a ferramenta agora de preenchimento interativo, atalho G no seu teclado. Clicou aqui, eu vou clicar do meio e arrastar para algum canto, tá bom? E aí ele vai criar pra gente o nosso degradê. Aqui em cima eu vou definir o tipo de degradê, clicando nessa segunda opção aqui pra gente fazer um degradê radial. Então eu vou pegar essa cor branca e vou jogá-la aqui no centro e o Corel vai se encarregar de achar o centro aqui pra mim. Eu acredito que ele vai algum dia, né? Talvez... não deu muito certo, mas é isso, vou colocar mais ou menos no centro que vai dar certo pra vocês. Pra mim aqui não deu certo, tudo bem? Deixa eu ver se aqui a opção tá ativada para eu continuar esse tutorial. Tá, nesse momento era uma coisa bem simples de resolver. A única coisa que eu tinha que ter feito ali era ter marcado aquela caixinha que eu vou estar apontando ali para vocês, porque ali ela tira a opção de todos os alinhamentos do Corel, tá? Aqui eu vou definir as cores do meu background, tá? Eu vou clicar aqui nesse quadradinho branco e aqui nessa caixinha maravilhosa eu vou escolher uma cor que provavelmente eu vou usar esse roxo aqui, como vocês viram lá no começo do tutorial, né? Na minha referência aqui eu uso roxo, né? E aqui na segunda cor, ao invés de usar preto, eu vou usar um roxo mais escuro. Inclusive eu gostei do preto, tanto que eu vou deixar aqui um tanto quanto mais escuro, tá? Então eu vou escolher aqui uma cor mais escura, um roxo mais escuro, né? Eu gostei assim, achei bacana. E aqui eu só, beleza, defini aqui o meu background, tá? Agora vamos escrever aqui o nosso texto, tá bom? Para escrever o nosso texto, obviamente a gente vai pegar a ferramenta de texto. Aqui no texto eu vou clicar uma vez no centro da tela e vou digitar o meu 1K com o Caps Lock ligado, tá? A fonte, vocês escolham uma da preferência de vocês. Eu recomendo que a fonte seja uma fonte um tanto quanto grossa, tá? Se você não tiver nenhuma fonte aí por enquanto instalada no seu PC, você pode usar o Arial Black mesmo, que já vem pré-instalado aqui, ó, na família do Arial. Eu já tenho aqui o Arial Black, mas aí como eu já tenho uma fonte aqui que eu já tinha definido, né, que é essa Uniscape, eu vou colocar ela aqui. Você também pode baixar ela, você acha gratuitamente na internet. E aqui pra mim tá perfeito. E eu vou pintar agora ela de branco, deixando ela selecionada e clicando aqui na cor branca. Vocês notaram que tem 2 paletas aqui e as 2 paletas são exatamente iguais, né? Eu não tenho uma RGB e uma CMYK, até porque eu fiz uma cagadinha aqui e nunca consertei. E parece que vai ficar assim um bom tempo no tutorial, né? Enfim, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, uma vez que eu pintei de branco, eu vou selecionar aqui o meu 1K e vou apertar P no meu teclado para que ele vá pro centro, que ele vá para o centro da página de impressão aqui, tá? E agora vamos começar os nossos efeitos interessantes. Então, uma vez que eu decidi aqui a minha fonte, eu vou pressionar Ctrl Q no meu teclado para converter esse carinha aqui em curva, tá? Então, a partir do momento que eu converto em curva, ele deixa de ser um texto e eu não posso mais editar esse texto, tá bom? Se você quiser converter em curva não usando atalho, você clica com o botão direito e vem aqui na primeira opção. Aqui não vai estar disponível para mim porque eu já converti esse negócio aqui em curva, tá? Então agora a gente vai usar uma coisa que eu não usei até hoje neste canal,
tá? Vai ser exclusivo deste tutorial, na verdade é a primeira vez que aparece, então seja bem-vindo à ferramenta de envelope, tá? E o que a ferramenta de envelope faz? Ela não vai guardar as coisas dentro do envelope, como parece que é o nome, tá? O que ela vai fazer é distorcer a forma ao nosso gosto, tá bom? Então nós temos uma liberdade manipulativa para distorcer algum objeto que seja convertido em curva, ou não, se for um texto também dá para converter, tá bom? Desculpa, dá para distorcer, tá? A ferramenta de envelope fica junto aqui com esta ferramentinha maravilhosa aqui. Para vocês não vai estar essa aqui, para vocês vai estar a sombra, mas a ferramenta de envelope tá aqui. Então, pegando a ferramenta de envelope, eu tenho essas caixinhas aqui. E agora nós vamos começar a distorção. Vamos puxar duas diretrizes agora para a nossa página. Uma a gente vai puxar dessa régua aqui de cima e a outra a gente vai puxar dessa régua aqui da lateral, tá? Na verdade aqui são duas e aqui vão ser duas também. Então vamos puxar duas aqui, uma primeiro mais para baixo do nosso texto, tá? Não importa onde você vai colocar, deixa um pouco mais perto assim como eu coloquei aqui. Isso aqui não é uma regra, tá? Mas você pode deixar aqui mais ou menos essa distância. Aqui em cima a mesma coisa, a gente vai colocar, lembrando de deixar mais ou menos o mesmo espaçamento. Como eu disse para vocês, não é uma regra, então não tem problema se não ficar igual aqui esse espaçamento aqui com esse espaçamento, não tem problema. E aqui nas laterais vão ser a mesma coisa, tá? Uma de cá e uma de cá. Isso aqui é só pra gente dar uma... só pra gente seguir... enfim, só pra gente se guiar aqui na questão da distorção da ferramenta de envelope, tá? Como que a ferramenta de envelope funciona? Através desses pontinhos aqui eu posso fazer a distorção do meu objeto, tá? Esses aqui são os nós do envelope, tá? Então conforme eu clico e arrasto, eu posso ir distorcendo o objeto à minha vontade. Tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, vamos começar distorcendo da seguinte forma. Nesse carinha aqui do cantinho, a gente vai clicar, segurar Shift e arrastar para baixo, tá? Até ele encostar aqui na linha guia, tá? Nesse outro carinha aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vou clicar aqui então, segurar Shift e arrastar para baixo, até que ele fique aqui com essa espécie de U, tá bom? Vamos combinar que aqui ficou meio estranho, então vamos pegar essa setinha aqui e arrastar para cima até que ela encoste de novo aqui na linha azul, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Que a direção dela fique nessa linha azul e a gente faz essa curvatura aqui maravilhosa. Tá? Essa aqui eu vou arrastar um pouquinho para baixo, que eu não quero que a curvatura seja tão grande, né? Então eu vou clicar, segurar Shift e arrastar. Então ele tá aqui para baixo, beleza? Perfeito, maravilhoso. Aqui em cima a mesma coisa. A gente vai clicar, segurar Shift e arrastar para cima, tá? Mas aqui a gente vai fazer menos. E aqui também a gente vai arrastar a setinha para ela ficar na direção aqui dessa linha azul. Vocês viram que não tiveram diferença nenhuma a gente usar essas outras linhas guias aqui, né? Então a gente vai apagar essas aqui. Vamos apagar as de baixo também, porque aqui a nossa distorção tá pronta. Eu achei que ficou interessante aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar com o efeito 3D agora. Agora a gente vai usar uma ferramenta que chama bloquear sombra, que fica dentro do grupo do envelope também, tá? Inclusive ela estava até selecionada aqui quando eu fui abrir a ferramenta de distorção aqui para vocês. Não é distorção, é ferramenta envelope, tá? Mas é a ferramenta que faz a distorção. Então vamos pegar aqui a ferramenta de bloquear a sombra, clicar uma vez no nosso 1K e a partir desse xizinho que tem aqui no meio, a gente vai clicar, segurar e arrastar para uma diagonal, no caso para diagonal direita para baixo. Depende da direção que você quer o seu 3D, mas faz aqui comigo que o conceito vai ser basicamente o mesmo para quando você for fazer em outras coisas, tá? Então clicou e arrastou, ele vai criar essa instância azul. Quando você vê que a distância está mais ou menos boa, mais ou menos a que você quer, você solta e aí você vai criar essa profundidade aqui no seu objeto, tá? No caso, aqui era para ser um texto, mas eu chamo de objeto porque a gente já converteu em curva, certo? Então aqui eu já tenho a curva, né? E eu tenho aqui o nosso efeito de curva que a gente vai separar agora o objeto do efeito, tá bom? Então para isso eu vou tirar a seleção, clicar no efeito, isso é muito importante, e vou pressionar no meu teclado Ctrl K. Pressionando Ctrl K, eu separei então o efeito do objeto, tá bom? Ele tá ali ainda, né? Mas o efeito está separado e eu preciso dele separado, tá? Então agora a gente vai criar uma sombra de perspectiva, tá? Então para criar essa sombra de perspectiva, aquela sombra bonita que fica aqui em volta, ó, vocês podem prestar atenção que tem uma sombra aqui, ó. Essa sombra que fica aqui em volta, eu vou criar da seguinte forma. Vou selecionar aqui o nosso efeito, né, que agora também é uma curva. Vou pressionar mais no meu teclado numérico. Se você não tiver o teclado numérico no seu teclado, pressiona Ctrl C e Ctrl V.
que ele vai copiar e colar, tá bom? E aqui, se você estiver usando o Corel a partir da versão, na verdade da 2018 para trás, isso aqui não vai funcionar. O efeito que a gente vai aplicar não vai funcionar, você primeiro vai ter que converter isso aqui em bitmap, tá? Você vem aqui e converte em bitmap e aí tá tudo certo para você. Mas se você estiver usando a versão 2018 para frente, isso aqui vai funcionar tranquilo, você não vai precisar converter em bitmap. Eu vou converter aqui porque para mim é mais fácil manipular em bitmap aqui, então eu vou converter em bitmap, aqui já tá no RGB 24 bits e aqui também na resolução 72 dpi eu vou dar OK e aí ele virou um bitmap aqui, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a exibição. Exibir aperfeiçoado, né? Provavelmente vocês estavam vendo uma qualidade um tanto quanto inferior aqui, eu nem tinha percebido isso. Agora que isso aqui é um bitmap, eu vou vir aqui no menu Efeitos, ok? Vindo aqui no menu Efeitos, eu vou clicar em Desfocar e vou selecionar aqui o Desfocagem de movimento. E aí aqui eu tenho dois controles. O primeiro aqui, ele define a distância, ou seja, a distância dessa desfocagem. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma certa distância daqui até mais ou menos aqui. Então, quanto mais eu colocar, mais essa área aqui vai ser maior, certo? E aqui eu tenho a direção da minha distorção. Então aqui para mim eu achei que o valor tá bacana, acho que eu vou aumentar só mais um pouquinho, tá? Para que a área seja maior. E aqui na direção, eu vou mudar a direção até que a direção se condiza, eu não sei se diz essa palavra, mas tudo bem, com essa linha aqui da perspectiva do efeito 3D do objeto, tá? Então eu vou clicando aqui, ó, até que a linha fique na direção correta do efeito de perspectiva, tá? Para mim esse valor ficou interessante, para vocês vai testando os valores, tá? Uma vez que eu defini esses dois aqui, eu vou clicar em OK, e aí clicando em OK, o nosso efeito já está aí aplicado. Certo? Então eu vou pegar aqui agora nessa parte de cima do bitmap e vou trazer essa ponta aqui que eu tô chegando no limite da sombra até essa ponta aqui, tá bom? Porque eu quero que o efeito parta daqui para baixo, certo? Então eu vou clicar aqui e arrastar até que essa ponta fique bem aqui escondidinha. Olha só, então aqui eu não tenho mais, então aqui eu já adicionei uma perspectiva nesse texto, tá? Aqui eu já tenho ele tá muito escuro, né? A gente vai pegar agora a ferramenta de transparência, pegou a ferramenta aqui de transparência, a gente já tem ele selecionado aqui, então nessa caixinha aqui de baixo eu vou adicionar aqui uma transparência, eu acredito que esse valor de 72 tá bom, desculpa, 62, 68, esse valor funciona bem para mim, isso aqui também vai dar preferência de vocês, certo? Então, beleza, a primeira etapa tá quase concluída, a única coisa que a gente vai mexer aqui agora é pegar esse bitmap, pressionar Shift no teclado e jogar para baixo de tudo, Shift Page Down, e depois a gente vai segurar Ctrl e pressionar Shift, a gente vai pressionar Ctrl e pressionar Page Up, para que ele vá um para cima do background. Então agora ele está na parte de baixo de tudo, certo? Mas ele está acima do background. O background é sempre a última camada que a gente vai deixar aqui, pelo menos nesse caso do projeto aqui, tá? Vamos selecionar aqui agora o efeito e eu vou colocar aqui um tom de cinza, um pouco mais claro, né, no caso, para que o efeito fique mais bonito. Olha só, acredito que ele fique mais bonito sim. Então eu já tenho aqui esse efeito bacana e aí a gente pode prosseguir, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer agora é fazer esse negócio que fica em volta aqui, ó. Essa parte que dá tipo um contorno aqui em volta, tá? Pra fazer isso aqui também é muito simples, parece um bicho de 7 cabeças, mas acreditem, não é. Uma coisa que eu fiz foi colocar o 1K em roxo, né? Então acho que eu vou fazer isso também, que é colocar o preenchimento, esse preenchimento aqui do background, no preenchimento do texto. Então pra fazer isso é simples. Eu vou vir aqui no background, clicar com o botão direito aqui em alguma área vazia, arrastar, tá bom? E aí quando aparecer essa mirazinha, que provavelmente a captura não tá pegando, eu vou soltar essa mirazinha e aí eu vou colocar aqui em copiar preenchimento aqui. Então o preenchimento do background foi para dentro do 1K, tá bom? E aí o que eu vou fazer é pegar a ferramenta de preenchimento interativo e vou trazer essa luz um pouco mais para cá, para que faça sentido a perspectiva da nossa sombra aqui, né? A luz está vindo de cá, então a sombra obviamente está vindo para cá. E aqui eu vou trazer um pouco mais para longe e vou deixar essas cores um pouco mais claras, tá? Para que ela se destaque um pouco mais do background. Tanto aqui embaixo quanto aqui em cima também eu vou deixar um roxo um pouquinho mais claro. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema de novo, clicar, só que dessa vez eu vou colocar no efeito, tá? Então, clicou com o botão direito, arrastou aqui em cima, apareceu a mirazinha, você vai colocar aqui e copiar o preenchimento aqui. E ele vai ficar um pouco mais escuro, tá bom? Então aqui,
Eu vou selecionar também de novo, né? E aqui nessa cor mais clara, eu vou deixar ela um pouco mais escura. É um roxo mais escuro assim, pra gente criar essa perspectiva maravilhosa assim, né? Ele não tá se destacando bem, até porque a gente também precisa criar esse contorno branco aqui para que ele tenha um destaque maior, tá? Inclusive esse da aula eu tô achando que tá até ficando mais bonito do que o anterior, mas tudo bem. Então vamos lá. Segurando aqui Shift, eu vou selecionar aqui essa primeira camada e vou selecionar o efeito também que dá o 3, entre aspas, né, o 3D aqui no nosso objeto. Então eu vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V para copiar essa forma. E aqui em cima eu vou selecionar esta opçãozinha aqui, ó, que é para soldar as duas formas, tá? Então ela virou uma forma só. Então, olha só, aqui embaixo eu tenho o texto normal e aqui em cima eu tenho essa outra forma aqui, que é unindo tanto o texto que estava aqui em cima quanto o efeito que estava aqui embaixo. Ele virou um objeto só. E aí, eu vou usar uma ferramenta para fazer aquele contorno, que é a própria ferramenta de contorno, que ela fica aqui dentro daquelas ferramentas que a gente estava utilizando para fazer os dois primeiros efeitos, tá? Tanto o envelope quanto o sombra, tá? O bloquear sombra. A gente vai utilizar a ferramenta de contorno. Então, com a ferramenta de contorno, a gente pode selecionar aqui de novo o objeto, caso ele não esteja selecionado. Você vai clicar e arrastar para algum lado, até que esse controle aqui passe da linha, tá vendo? E ele vai criar um contorno pra gente. Então aqui você define um tamanho aí que você acha interessante, tá? Aqui pra mim eu achei que tá interessante. Eu vou soltar e aí ele vai criar pra mim esse contorno aqui que tá bem esquisito nessa cor marrom, mas não se preocupe, a gente vai alterar isso, tá? Aqui em cima, abre essas opções aqui e seleciona a segunda opção para deixar esses cantos aqui, ó, mais arredondados, tá? Então a gente deixou esses cantos aqui mais arredondados. Então aqui agora tá bacana. Beleza? Então agora a gente vai fazer aquele esquema de separar o efeito da forma. Então, vamos clicar aqui na forma, ok? No contorno. Vamos pressionar de novo Ctrl K no nosso teclado. E aí a gente pode separar. A gente pode deletar essa primeira forma aqui, tá? Então deletamos ela e aí a gente só tem esse contorno aqui que a gente vai pintar ele de branco. Então pintou ele de branco, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Shift Page Down, para ele lá para baixo, depois a gente vai pressionar Ctrl Page Up. E aí ele vai fazer isso aqui, esse contorno maravilhoso pra gente, tá? Agora a gente vai adicionar também a perspectiva aqui com a ferramenta de bloquear sombra, para que ele também faça esse efeito 3D. Então, vem comigo com a ferramenta aqui de bloquear sombra, não precisa apontar porque você já sabe onde é que ela tá. Aqui ele já está selecionado para mim, porque eu selecionei a ferramenta com ele selecionado. Então só preciso pegar nessa setinha aqui do meio e fazer o mesmo esquema. Ele não tá vindo, vem cá. Peraí, pessoal. Tá, ele tá por cima aqui. Então deixa eu colocar aqui Shift Page Down, Ctrl Page Up. Isso aqui foi o mal de converter isso aqui em bitmap, né? Vou deixar aqui por baixo por enquanto, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Eu vou pegar, bloquear a sombra, vou jogar aqui pra lateral, tá? Pra diagonal direita pra baixo. E aí eu vou criar essa perspectiva aqui maravilhosa. Eu só achei que ela tá um pouco grande, então eu vou colocar ela aqui um pouquinho menor. E aí eu tenho este efeito aqui, tá bom? Então, a mesma coisa aqui também é separar, pressionando o Ctrl K, selecionando o efeito e pressionando o Ctrl K, duplicando ele, e aí adicionando o efeito de desfoque de movimento. E aí o movimento vai ficar salvo, a direção vai ficar salva do último que você usou, então aqui eu só vou pressionar OK. E aí eu vou arrastar ele, no caso... Isso, vou arrastar ele para direita e para baixo, para ele ficar aqui na perspectiva. E aí eu vou pegar aqui a minha ferramenta de transparência e colocar uma transparência nele, para ele ficar aqui um pouquinho mais claro, certo? Então aqui, achei que ficou bacana assim, vou jogar ele para baixo, Ctrl Page Up, e aqui eu tenho um bitmap também, que ele tá perdido aqui, que eu coloquei ele para baixo, eu vou jogar ele para cima, para que o efeito fique aplicado aqui. E uma última coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito aqui no meu bitmap, vir em Power Clip dentro e colocar o Power Clip dentro dessa caixa branca, para que a sombra não ultrapasse o limite dessa borda aqui dela mesmo, tá? Dessa parte branca, certo? Eu só esqueci de pintar aqui também, né? De uma outra cor, de um cinza também, né? Eu vou colocar um cinza aqui um pouquinho mais escuro, isso. Aí é isso que eu tava achando esquisito, né? Olha só que bacana que ficou o nosso texto de 1K. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial razoavelmente grande, tá? Lembre-se de me seguir aí no Instagram para que a gente possa chegar no 1K, tá? Se você gostou, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like também. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E você também pode dar sugestões de novos tutoriais aqui do que você quer aprender a fazer no CorelDRAW, certo? Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, tudo de melhor sempre. Sucesso, valeu e até a próxima.
Música